Pessoal, vamos fazer uma segunda tentativa aqui. Vou chamar o Lucas e o Muricy. Peço desculpas a todos aí pelo transtorno. Ô, Muricy, Aí, tudo agora deu. certo agora? Vou Me chamar o ouve bem? Lucas agora. Tudo bem? Perfeito. Vou chamar o Lucas. Ver se dá certo agora com ele também. Agora não estou conseguindo aqui. Só um minutinho. Não estava aparecendo aqui o teu retorno. Agora não estou conseguindo adicionar o Lucas. Agora está aparecendo que somente 3 convidados podem entrar na sua sala ao vivo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos começar a nossa conversa. Enquanto isso, eu vou chamando o Lucas aqui. Pode ser? Eu estava Pode ser, falando perfeito. antes, eu tinha falado antes ali antes de chamar vocês na primeira tentativa, um pouco sobre o Papo de Jornalista, que é a quinta edição, que é uma oportunidade que a ACI oferece para intercâmbio, né, de valorizar os profissionais de comunicação e também intercâmbio entre estudantes e profissionais que já estão no mercado. Hoje a conversa é sobre jornalismo hiperlocal. Temos 2 convidados, né? O Muricy Balbinotti, que é o coordenador da agência de Jornal de Santa Catarina e responsável pela coluna de política Poder SC, e o Lucas Lemos, jornalista, criador do canal ISAR e colunista do jornal Tribuna de Notícias. Eu queria começar a nossa conversa, Muricy, te pedindo para falar um pouquinho, assim, compartilhar um pouco com a gente sobre a tua trajetória e como é que você chegou na Adjori e no jornalismo aí hiperlocal. Beleza, Obrigado, né, em Fábio. nome da CI, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o espaço. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Parabenizar você e toda a equipe da CI, que assumiu aí recentemente, está fazendo um trabalho muito bacana, muito interessante. Eu acho que o lançamento do prêmio foi um diferencial, né? Foi um evento bem grande, bem importante também. E eu cumprindo o papel da CI, que é de valorizar o setor, valorizar os profissionais, né? Acho que é muito legal, muito bacana todas essas iniciativas. Sobre a minha trajetória, eu me formei na UFSC, né? E antes de me formar, eu fui estagiário na Adjori, né, na agência, e acabei ficando, né? Eu entrei em 2014, com aquela função de início de redação, né, que faz clipagem, todo esse serviço de chão de fábrica. E depois disso, eu assumi um lugar de repórter. A gente tinha uma divisão ali de manhã e tarde, né, para fazer a cobertura dos assuntos estaduais. E em 2019 assumi a coordenação da agência. Hoje estou há quase 7 anos, completei 6 anos, quase 7 dentro da Jori, quase 3 como coordenador da agência de jornalismo. Né? Hoje a gente faz um trabalho que é o de levar informações aqui do estado para o interior, né? Então a gente faz uma cobertura dos assuntos principalmente relacionados ao governo do estado e Assembleia Legislativa, e também outros assuntos de economia, coisas que geral, né, que interessam a todos os catarinenses, fazer com que isso chegue aos 295 municípios. A gente tem hoje uma base de associados que é bem grande, a gente tem cerca de pouco mais de 110 associados, mas na agência, né, no meu contato diário de jornalistas, eu tenho algo entre 55 e 60 jornais, né? Então a gente tem um contato no dia a dia com esses jornalistas, né? Produzo material aqui para fazer esse intercâmbio com o Estado. E Santa Catarina é um estado muito interessante nesse sentido, porque tem um associativismo muito forte. Tem um associativismo muito forte e não é tão dependente da capital quanto outros estados, né? A gente tem
cidades muito interessantes, muito ricas, né? Além de Florianópolis, é um estado bem dividido, né? Bem equalizado. Então, nesse sentido, é interessante a gente ter essa força da imprensa no interior, né? E faz os dois caminhos, né? A ida e a volta. Tanto eu levo informações para lá, como eles levam para cá. A gente faz uma representação política institucional aqui em Florianópolis, mas a gente também leva para lá essa questão das notícias, né? O que tem aqui na capital. Uhum. Antes de a gente tentar de novo chamar o Lucas para a conversa, eu queria falar um pouquinho, queria a tua opinião sobre a questão dos jornais impressos no interior. A Adjori surgiu em 81, se eu não me engano, né? Com esse objetivo de fortalecer os jornais do interior. Só que de lá para cá muita coisa mudou, né? O advento da internet, os meios digitais, os sites, blogs e tudo mais. Como é que você está vendo o caminho aí dos jornais impressos no interior em meio a esse crescimento digital? É um novo panorama, um desafio para todo mundo, especialmente para os jornais impressos, né? Eu vejo duas crises. Você falou de 81, né? A gente completa 40 anos, foi 81 mesmo, a gente completa 40 anos em outubro, dia 24 de outubro desse ano. A gente está com alguns preparativos para fazer esses 40 anos da entidade, para marcar, né, essa representação. Durante muito tempo, a Diori foi uma grande instituição de representação da imprensa catarinense, e no final dos anos 90 se dividiu com a ADI, né? Uma cisão histórica ali dos jornais. Hoje existem as duas entidades, e a gente ficou mais com a parte dos semanais, bissemanais, mensais, né? Uma série de jornais, um arcabouço grande da imprensa. Sobre os desafios, eu vejo duas crises diferentes. Eu estava na crise econômica de 2015, 2016, e eu acho que essa crise foi pior do que a crise da pandemia. Sabe? Eu acho que ali teve um momento de transformação das redações, dos jornais impressos como empresas, que foi muito mais marcante do que eu vejo agora na pandemia. Posso estar errado, né? Algumas questões financeiras, por exemplo, para os veículos são muito importantes, mas eu vi mais gente sofrer lá atrás do que agora. Eu acho que na pandemia foi um momento muito importante para a imprensa, no sentido de que as pessoas buscaram muitas informações. No início a pandemia era uma coisa muito que ninguém sabia o que ia acontecer, então elas estavam buscando mais informações. Nosso crescimento de visualizações na internet foi acima de 30%, né, dentro da nossa rede, então foi um crescimento interessante. Mas é realmente um desafio sobreviver, né? Eu acho que não só o jornal passa por isso, mas a rádio e a TV também tentam se reinventar, né? Tentar apresentar questões que são diferentes. O que a gente tem feito, e a Diori dá apoio técnico, político, há algum tempo para os jornais, é fazer essa transformação de colocar o jornal dentro de um site, né, de um portal de notícias, e fazer um jornalismo diário. Muitos deles não estavam acostumados a fazer um jornalismo instantâneo, né? Vocês tinham um tempo de maturação da matéria, um tempo de apuração, e aí de uma hora para outra você tem que competir com o seu concorrente por minutos, né, por horas. E disputar no online também é uma questão difícil, porque é difícil você levar a publicidade, ainda mais no interior, né? Hoje a gente vê nas capitais, na grande mídia, você consegue levar essa publicidade para o ambiente online com uma certa facilidade. E os jornais impressos, principalmente no interior, sentem um pouco de dificuldade disso. Mas, assim, a gente tem algumas pesquisas que mostram, né, que muita gente prefere o impresso, né? Eu acho que o impresso ele tem todo um charme, tem uma questão cultural importante, que pessoas acima de 40 anos, 35 anos, ainda têm uma certa preferência pelo jornal impresso. Então a gente tem jornais muito consolidados, que estão muito ligados à sua comunidade no interior, e que as pessoas elas têm por costume ler aquele jornal, esse costume vai passando de pai para filho, enfim, eles estão tendo um contato muito próximo, né, com esses veículos. Muitos deles sobreviveram, né, alguns quebraram no meio do caminho, não vou dizer que a crise não afetou, acho que a crise afetou. Não tantos quebraram quanto as redações tiveram perda de jornalistas, né, capacidade de produção, número de páginas. Acho que os jornais foram encolhendo, sentiram um momento de crise, eles se retraíram, mas nem tantos assim fecharam. Agora, na pandemia, eu acredito que só dos nossos, somente 2 ou 3 tenham realmente encerrado as atividades por causa da crise. Pois é, você falou aí das redações diminuíram, né?
Tem muita gente que fala que o jornalismo hiperlocal, local, hiperlocal, ele é inviável sem o engajamento da comunidade, né? Até em função dessa diminuição das redações, né? Que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consegue cobrir tudo. É mais ou menos por aí, né? A gente tem um case muito interessante, tinha anotado aqui para falar, de um jornal nosso lá de Ceará, que o jornal era entregue pelo leiteiro nas comunidades rurais. Né? O rapaz passava para pegar o leite e já deixava um exemplar do jornal. E ele facilitava toda aquela logística. E as pessoas elas tinham aquele momento de se ver no jornal. Né? Eu acho que quando a gente fala em jornalismo hiperlocal, a gente não está falando tanto do público, mas a gente está falando do jornalismo, né? Do jornalista local. Do que ele, isso, exatamente. Exatamente. E eu não acho que isso seja a melhor alternativa, talvez seja a única alternativa. Seja você cobrir aquilo que você está mais perto. Porque pode ser que uma pessoa de fora, a gente leia uma notícia de um jornal de longe, uma rádio de longe, e a gente seja um consumidor e ache interessante essa notícia. Mas o jornalista precisa estar próximo. É esse local, essa proximidade que é interessante. Não sei se tanto a notícia, né, como critério de noticiabilidade, mas o jornalista está mais próximo da notícia. Hoje a gente tem muitos casos, e, enfim, a modernidade nos trouxe isso, de você ter um triângulo para a notícia. Né? Ela sai da fonte, passa para um outro lugar, depois ela chega no jornalista. Você tem uma transformação nessa produção de notícias, mas o profissional, ele, enquanto estiver mais perto da notícia, melhor vai ser o trabalho dele. Uhum. E o público gosta também de ver as coisas próximas a ele, tratadas, né? Como é que você vê esse equilíbrio aí? Você que faz a coluna de política, né? Poder esse equilíbrio entre, já que vocês atendem os jornais do interior, entre a notícia mais local, até regional, e nacional. Como é que vocês dosam isso? Qual é o critério que vocês utilizam? Essa é uma transformação interessante. Essa é uma transformação interessante, porque antigamente o jornal ele reservava uma parte dele para destacar notícias nacionais ou estaduais. Né? Ele reservava um grande espaço, ou um pequeno espaço, enfim, mas ele tinha uma abertura maior para fazer essas interações. E hoje é mais fácil para ele ter o espaço próprio dele. Quando você tem um momento, que eu falei que os jornais reduziram o seu número de páginas, o papel é custo, né? O principal custo para o jornal. Então, quando ele reduz o número de páginas, tem que fazer uma escolha. O que a gente vai cobrir, o que a gente vai colocar no jornal, o que vai entrar, o que vai ficar de fora. Essa cobertura estadual, hoje a gente tem uma página, tem a página e a coluna, né, que são materiais que a gente produz aqui em Florianópolis e envia pronto para eles, para que os jornalistas lá no interior eles não tenham esse trabalho de ter que se preocupar com essa cobertura estadual. Eles estão liberados para fazer essa cobertura local. E hoje eu vejo com muita alegria que muitos deles dão uma preferência para essas notícias locais. Porque como critério de noticiabilidade, a proximidade ela é muito interessante. E eu escutava até recentemente, conversando com uma nossa associada ali de São Francisco do Sul, ela falava, olha, quando vem falar do norte, o pessoal fala de Joinville. Em segundo lugar, Joinville, se tiver um tempinho, fala de Joinville ainda, sabe? E aí, São Francisco do Sul não é uma cidade pequena. Né? É a mesma coisa, o nosso presidente tem um jornal em Gaspar, que é do lado de Blumenau. Sempre quando você for falar de um centro ali, você acaba caindo em Blumenau. Gaspar é uma cidade de 70 mil habitantes. Então, você tem espaço para produzir notícias, para fazer essa questão da imprensa na cidade local e para aquele público mais perto de você. Porque para esse público mais perto, Gadotti, não tem concorrência. Quem que vai concorrer com um jornalista, um veículo de comunicação lá de Piratuba? É ele que cobre a Câmara de Vereadores, é ele que cobre o prefeito. Não tem concorrência para isso. Ele consegue fazer esse trabalho muito bem feito. Claro, vai ter concorrência local, mas aí a gente está falando de hiperlocal com hiperlocal. A gente, com a internet, e aí voltando para o início da pergunta, com a internet a gente tem uma gama muito grande para o cidadão ler a imprensa nacional, né? Ele consegue ter um acesso fácil à imprensa nacional, consegue ter um acesso fácil à imprensa estadual e para o jornal local, para a rádio local, se dedicar exatamente àquilo que compete a ela, que é cobrir ali o seu nicho, né, o seu ambiente. E o jornalista mais perto dali, ele vai produzir melhor também, não tenho dúvida disso.
Eu ainda não consegui ainda colocar o Lucas na conversa, porque eu queria... Ele tem um case muito interessante, né, que é o canal Isara. Queria que ele explicasse um pouco, conversasse um pouco, compartilhasse com a gente a experiência dele lá, mas vou continuar tentando. Se eu não conseguir até o final da nossa conversa, eu já me comprometo a chamá-lo aí para um próximo Papo de Jornalista para ele conversar com a gente sobre o assunto. Quando ele pede aqui, não aparece, quando ele Não solicita, aparece, não não está está aparecendo. aparecendo aqui, agora está travado aqui. Quando eu clico aqui no comando, aparece uma mensagem dizendo que é permitido no máximo 3 pessoas. Não sei o que aconteceu, mas vamos adiante. Como é que eu estava lendo há pouco o levantamento do projeto Atlas da Notícia, que é um censo, é quase como um censo sobre mídia digital no Brasil, e eles fizeram um levantamento sobre a região sul e fala em crescimento de 5% em número de projetos noticiosos online. É expressivo isso, né? E a maioria locais, né, do interior, fazendo um, um trabalho que muitas vezes a grande mídia não consegue fazer. Eu queria queria uma opinião tua, quer dizer, isso é um sinal claro de regionalização das notícias, né? Eu queria uma opinião tua sobre isso, assim. Você acha que essa cobertura, esse jornalismo local, hiperlocal, é o caminho, não tem volta, é isso mesmo? Bom, acredito que o jornalismo hiperlocal ele vai ter uma divisão com o jornalismo tradicional, que não vai deixar de existir. Mas é aquilo que eu falei no início, de o jornalista que estiver em Brasília vai conseguir fazer uma cobertura em Brasília muito melhor, o jornalista que estiver lá em Jaguaruna vai conseguir fazer uma cobertura muito melhor sobre Jaguaruna. É uma situação, esse dado que você trouxe do Atlas, ele é muito interessante porque a internet, ela abre um espaço para que muito mais gente fale. Sempre acreditei que bom jornalismo, ele vai ser muito plural. Se você quer ver uma notícia, o ideal seja que você leia todos os portais, todos os sites, você lê tudo e você tira uma média para entender realmente o que aconteceu com a verdade, que é uma possibilidade narrativa, né? Se falar na verdade. Quanto mais atores você tiver, eu acredito que seja melhor. Aí eu não sei qual que seria a qualidade dessas iniciativas. Hoje a gente tem muito, quando a gente fala em online, a gente fala muito em site, né? Faz um portal de notícias, faz um blog, etc. Mas muita gente hoje tem feito uma página de Facebook, ou uma página no Instagram, ou tem usado muito o WhatsApp para produzir notícias. Então isso está muito dissipado. Vai de como as pessoas conseguem acessar também essas notícias. Eu vejo hoje o mundo ele parece muito bagunçado, porque parece aquela novidade, sabe? Quando você ganha um presente, uma coisa nova, você quer ir e se abusa bastante disso. Muita gente das gerações mais velhas, minha mãe, a gente fala da tia do Zap, está ainda tentando descobrir como usa essas ferramentas, né? Está tentando se descobrir dentro da internet e os próprios jornais estão tentando se descobrir dentro da internet como eles fazem para chegar melhor nas pessoas, porque hoje as pessoas recebem muito. Hoje tem muito jornal que usa o disparo de WhatsApp. E é um método muito interessante que faz a visualização crescer bastante. Mas ao mesmo tempo que você está usando o WhatsApp, você está dividindo um espaço no WhatsApp da pessoa que ela recebe uma informação da família dela. Então você está disputando o tempo, o espaço dentro da visão da pessoa, que é uma coisa diferente. Ela não entra no site, né, para ver as notícias. Isso é muito raro. O que os analytics mostram na maioria dos nossos sites, né, não só dos nossos, mas imagino que o NB seja assim também, e que o restante do mercado seja assim, é de que você recebe no WhatsApp ou você recebe de uma outra forma no celular, e aí você tem acesso à notícia. Você não vai lá no portal de notícias. Né? Como antes você pegaria o jornal, ou você sintoniza a rádio, você sintoniza a TV. Hoje você tem o jornal no site, mas ele também está no WhatsApp, também está no Telegram, ou ele está no YouTube, né? Está no Instagram. E a rádio é a mesma coisa, né? A rádio você tinha aquela questão da sintonização, você estava num determinado lugar, você não conseguiria ouvir. Hoje você consegue ouvir pela internet, né? Se você quiser ouvir uma notícia
lá da sua região. Se você estiver longe, você consegue ouvir a rádio pela internet, a TV é a mesma coisa. Uhum. Você acha que a cobertura local, ela é uma cobertura mais humanizada, dá para dizer isso? Sabe que o jornalismo da UFSC ele é todo muito baseado na teoria da pirâmide invertida, que é uma teoria marxista que se fez do jornalismo para se colocar o singular no topo no topo da pirâmide, né, como o principal fator para o jornalismo. E isso casa muito com o jornalismo hiperlocal, porque o singular vai ser um, um ponto do jornalismo que vai aproximar muito as pessoas da cobertura, né? Porque ela vai trazer esse grau de noticiabilidade, da proximidade, né? E da contação de histórias. Quando a gente fala em critério de noticiabilidade, a gente pensa muito em algo aconteceu, acontece uma tragédia longe, e aí ela vai ficando uma tragédia mais interessante se for maior tragédia, né? E vai se aproximando. Então, morreram 5 pessoas no Paraná, morreram 3 pessoas em Santa Catarina, morreram 1 pessoa em Florianópolis. O que é mais importante, sabe? Nesse sentido, eu acho que o jornalismo hiperlocal ele tem muito a ganhar pela contação de histórias, né? Pela proximidade com as pessoas, que é um critério de noticiabilidade muito interessante. Quando você se vê no jornal, e aí os nossos jornais, eles têm, a maioria deles tem 2 páginas de coluna social. Às vezes é mais que o espaço dedicado à política, é mais do que o espaço dedicado à economia, para fazer essa relação com a comunidade. Não é só um espelho, mas acho que é uma conversa com a comunidade, né? É uma troca, você não só vai, mas você também vem. Tem uma página ali que você fala com os aniversários das pessoas, você conversa com as pessoas, você fala de coisas muito próprias para as pessoas. Elas não se veem longe. Uma notícia, a notícia pode ser muito importante, mas você precisa trazer isso para perto. Quando você está mais perto, você olha mais de perto, né? Imagina uma foto, você vê mais o drama, o sentimento e o impacto na vida das pessoas. Eu acho que nesse sentido, sim, já pode ser mais humanizado. Eu perdi a tua imagem, Muricy, você está me vendo? Estou te vendo. Você está É, me ouvindo, mas não me vê. eu estou ouvindo, só que eu não estou te vendo. Eu queria falar um pouquinho também sobre a relação com o poder público. Sempre se teve uma ideia de que no interior, com empresas, com veículos de comunicação locais e hiperlocais, a relação com o poder público fosse mais difícil, né? Mais complicada. Como é que você vê isso, assim, nessa tua experiência com esses 60 jornais, é isso, né? Ah, Você está me você vendo ainda ou percebe... não? Não, não estou te vendo, só estou Ainda te escutando. Você consegue perceber um avanço? O poder público consegue entender críticas e posicionamentos um pouco mais contundentes e cobranças? Ao mesmo tempo que você vai fazer essa cobertura mais próxima, você vai ter uma crítica mais próxima, né? Acho que esse é um ponto interessante. E o jornalismo sempre foi um alvo de muito interesse pela visibilidade, né? Pela cobertura, pelo que ele tem de potencial de crítica e de elogio. Nas prefeituras, essa relação é mais complicada mesmo. E eu vou te dizer como experiência própria que tem uma dificuldade muito grande em fazer um jornalismo profissional. Quando você tem uma empresa menor, você tem uma cobertura menor, você vai ficando mais próximo, né? Talvez ali o profissionalismo caia um pouquinho, seja muito próximo dessa relação com o prefeito. Em muitas cidades, o jornal é o único jornal, ou então um grupo político monta um jornal de acordo com a prefeitura, e jornais abrem e fecham, né? Nesse sentido. Rádio, eu acho que também não foge muito disso, você tem um interesse grande, porque o jornalismo, a imprensa, de modo geral, ela tem um poder muito grande. Eu acho que isso se envolve com o poder político. Só qual que era a pergunta diretamente mesmo? Sobre como é que é essa relação, se você percebe mais maturidade entre o poder público diante de críticas, posicionamentos um pouco mais contundentes, cobranças por parte da imprensa Sim. local. É um desafio, é um desafio. A depender de onde você consegue estabelecer a seriedade do veículo, né? Tem cidades que é possível, tem cidades que não. E aí vai também do comportamento do prefeito, do vereador, né, de permitir ou não ter essa relação e respeitar ou não o jornal. Quanto mais velho for o jornal, quanto mais
sólido ele for, mais consolidada vai ser essa relação. Daí eu acho que tem uma coisa que é o carimbo do jornal, que é o nome do jornal, né, o nome do jornalista e do proprietário, que é algo muito importante. A gente tem jornais hoje, nosso jornal mais velho é o Jornal de Canoinhas, que tem 70 anos. Então, quando o jornal está muito consolidado, ele já passou por muitas gestões, né, ele já teve esse diálogo de poder, já sobreviveu a muitas situações, ele vai conseguindo ser cada vez mais independente, sendo mais respeitado. O trabalho dele ajuda muito, mas o nome faz essa parte. Hoje é muito fácil para você ser um político e aparecer um site ou um jornal que te apoie e depois ele suma. Mas o bom jornalismo, aquele profissional, é aquele que vai estar lá sempre com história, com a cara marcada, né? Com o CNPJ e com a sua marca própria. Uhum. Não sei se você tem esse dado, mas de todos os jornais associados da Jori, todos eles estão na internet, claro, ou não? Nem todos. Nem todos ainda. Nem todos. Nem todos, e eu acho que nesse momento os que não estão já não vão mais, sabe? Tem jornais que são o proprietário, um jornalista, um empreendimento familiar, e eles estão fazendo o jornal e às vezes o dono é um senhor já, e ele está fazendo o jornal porque ele sempre fez isso da vida dele, ele vai continuar fazendo mesmo que dê algum certo prejuízo, enfim. Mas ele está produzindo para aqueles mesmos que leram ele ao longo de toda aquela história, e o caminho desse jornal talvez seja acabar. Eu vi alguns exemplos disso na história da Jori, e agora na minha cabeça eu lembro de alguns que não vão fazer essa transição porque sabem que o filho já assumiu outra coisa, o pai é o proprietário, já está com uma certa idade, daqui a pouco o jornal fecha, então não vai ter um investimento nisso. Uma pequena parcela, sabe, Gadotti? Não são todos. A maioria sim. A maioria sim fez essa migração para a internet. Alguns com mais sucesso, outros com menos. Uhum. Mas todos conseguiram manter, digamos assim, um negócio sólido, digamos, não sei se dá para usar essa palavra, em relação ao impresso. Estão conseguindo administrar as duas coisas. O digital, muitas vezes, acaba até, digamos assim, dando um gás aí maior para o impresso, dá para dizer isso? Desculpa, falhei um pouquinho no final. Eu perguntei se, na maioria dos casos, eles estão conseguindo administrar bem o impresso e o digital, e até o digital funcionando muitas vezes como suporte, dando um gás para o impresso. As duas mídias conversando bem. Uhum. Por uma questão de publicidade, essa balança ainda é desequilibrada. Uhum. Existe uma pressão de proprietários, que eu vejo, né? Fala da Joy, mas eu talvez em outras plataformas, outros veículos, talvez também seja assim. Mas hoje eu vejo uma pressão de proprietários em manter o impresso como o principal produto. E aí é um investimento se você tem um tempo para dedicar mais para uma reportagem, você vai fazer isso para o impresso, né? Porque é o impresso que hoje paga as contas desses jornais. E aí, falando isso agora, parece um pouco antigo, mas onde o jornal tem um respeito e se estabeleceu, ele vende mais a publicidade no jornal, no impresso. E essa cultura, ela manda, olha, quem anuncia quer ver lá o seu banner, o seu informe, no impresso. Porque aquele é o produto, entende? Aquele é o produto caro do jornal. Aquele é o produto mais consolidado, aquele que roda tanto tempo, né? Ele tem aquela periodicidade, está acostumado a ler naquele dia, a receber. Então, aquele é o carro-chefe. Alguns jornais conseguem fazer um investimento maior no online, porque tem uma redação um pouco maior, né? Tem uma capacidade de produzir um pouco maior, mas muitos deles deixam o impresso como um carro-chefe. Deixam para um material exclusivo, né? Para conseguir deixar ali o filé, assim. Eu acho que hoje essa balança, ela é caída para o impresso por uma questão de publicidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da cobertura da pandemia. Você falou um pouquinho no início, no determinado momento da tua fala,
sobre a cobertura desde o março do ano passado, início da pandemia. Foi importante para ter uma identificação maior aí com o público, importante para a prestação de serviços, para dar uma informação mais confiável, né, para o leitor e para o internauta também? Você faz Uhum. essa avaliação? Acho que foi bem desafiador, sabe? Lá no início, eu lembro de algumas conversas que o pessoal dizia assim, olha, mas o jornal também é um meio de propagação do vírus, né? Não sei se a gente deva fazer, deve imprimir, né? Que pode ser que ele também transmita o vírus. Mas O o jornal papel, mesmo, né? impresso, O papel. papel. Muitos deles deixam na padaria, deixam no mercado, né? E esse objeto fica circulando, as pessoas pegam na mão. Mas, enfim, essa foi uma conversa inicial, porque no início ninguém sabia de muita coisa, né? Mas foi um período de muita fake news, né? A pandemia. Foi um período muito complicado e antigamente as fake news elas tinham um caráter diferente. Hoje o que eu vejo circular é algo que copia muito do jornalismo, pega muito da essência do jornalismo para prestar desinformação, uma coisa com dolo, sabe? Uma coisa com dolo. Uhum. Que isso fica mais complicado de você combater. Mas muitos deles eu vi com muito carinho fazendo um material de cobertura da pandemia, porque entendia que, que as pessoas que estão mais próximas ali estavam sofrendo, né? E aí eu tenho um outro quesito. Eu sempre acreditei que esses jornais, esse papel, ele é muito de um documento, sabe? Porque o jornal ele fica guardado. O jornal impresso ele tem essa coisa meio mágica de ficar guardado. Talvez uma cobertura de rádio ela se salva numa fita, você vai ter que tirar ela para ouvir. Mas o jornal ele é um documento. Você vai guardar, você vai tirar um PDF, você vai digitalizar. Ele é um documento histórico. E muitas das pessoas que faleceram nesse período da pandemia, né? A gente teve um número grande de mortes, eram pessoas que eram idosas e que tinham uma história já realizada na sua cidade. Estavam há muito tempo ali, era um empresário da cidade, era um professor, era uma enfermeira, eram pessoas que, um ex-político, eram pessoas que tinham Tinha uma participado da história da cidade. Então acho que ligação foi com a comunidade. isso, a imprensa fez essa conversa com a história da cidade. Dizer, olha, a gente está dando o número da pandemia, a gente está dando aqui a lotação da UTI, mas essa pessoa que faleceu, a gente vai contar um pouco do que ela fez para essa cidade ser o que ela é hoje, sabe? Eu acho que esse resgate histórico foi um resgate muito importante da cobertura da pandemia. E aí, entrando nesse aspecto dos dados, no início a gente tinha aquela coisa do boletim, o governador entrava, lembra, entrava na live, e aí ele falava os números da pandemia, e a gente repassava isso. E daqui a pouco os números começaram a se perder, né? Tem muito número. E, e o número da prefeitura, o número da cidade da pessoa, é o número que realmente interessa, né? Para um vírus que você pega pelo contato, saber quantos casos tem em Chapecó, talvez não seja tão importante para quem mora em Itapiranga. Ela quer saber o que está acontecendo em Itapiranga, né? Se não está faltando remédio em Joinville, a pessoa lá de Dionísio Cerqueira quer saber do hospital de Dionísio Cerqueira. Então teve uma relação muito próxima nesse sentido de saber como estão os casos na minha cidade. Se eu sair da minha cidade, nesse momento, andar nessa calçada, andar nessa rua, né, de saber como está essa relação local. Porque acho que a pandemia, no início, ela foi internacional, depois ela foi nacional, ela foi estadual, e a partir de determinado momento ela foi extremamente municipal. E acho que também um divisor de águas aí foi a questão da vacinação, né? Porque aí as ações começaram as atenções começaram a se voltar também para os municípios, né? Como é que os municípios iam começar, quantas doses de vacinas iam receber, como é que iam começar a se organizar para fazer vacinação, onde ia ser a imunização, quem iria ser vacinado. E a imprensa teve e está tendo um papel importante nesse aspecto, né? E abriu também um pouquinho dos problemas que a gente tinha, né, do SUS, da capacidade de atenção, né? Acho que abriu um pouquinho mais, né, o que a gente tinha de entraves, né? Eu lembro que logo no início da vacinação teve muito problema que as pessoas não estavam vacinando, as vacinas tinham sido enviadas para os municípios e, elas não estavam sendo aplicadas. Muita gente perguntava, mas o que está acontecendo, né? Por que não está sendo aplicada? E uma das respostas naquela época era de que as prefeituras tinham trocado de prefeito e secretário de saúde ainda estava conhecendo a equipe, né, houve uma desmobilização das equipes
né? E foi logo 2021, né? Porque foi no início de 2021, foi bem no início das novas equipes de saúde, né? Então você teve toda essa exposição de problemas. De, olha, o município, você pode ter o Estado organizado com a logística, mas o município também precisa se organizar, o município vai precisar de um auxílio, esses são os problemas desse município. Um outro município é completamente diferente, tem uma situação completamente diferente, tem município que tem mais idoso, outro tem mais gente com comorbidade, outros tem um problema de transporte, né? Então você foi abrindo um pouco mais o leque desses problemas, desses entraves, dessa crítica, dessa história para contar que a imprensa explorou. Uhum. Muricy, a Adjori está em todos os municípios e quantos mil exemplares representam os associados? Como é que está? Dá uma geral sobre isso, por favor. Certo. De cabeça eu vou te dar aproximado. Considerando cidades-sede e cidades de circulação, a gente passa de 270, mas a gente não chega nos 295 municípios. A Adjori, hoje a gente tem, as rádios, elas são muito unidas na CAERT. E os jornais, eles são divididos na Adjori, na DI, e muitos deles não são associados a nenhuma, né? Nenhuma das duas. A nenhuma das duas. Então a gente passa de 270, né? Com cidade-sede, talvez um pouco mais de 90. Uhum. E o número de exemplares, o nosso último dado, se eu não me falha a memória, passava um pouco de 180 mil por semana. Uhum. Porque a gente faz esse cálculo, né? A maioria dos nossos são jornais semanais, né? Então, uma periodicidade diferente. Uhum. Sim. E dá para dizer que os diários diminuíram? Não. Olha, acho que não. Acho que não. Acho que os diários do interior talvez até tenham se consolidado. Eu sempre imaginei essa questão da crise como uma ventania, que a empresa pequena é como se fosse um arbusto. Então, um vento forte, alto, ele derruba uma árvore, talvez. Mas um arbusto, ele já é pequenininho, né? Ele já é enxuto. Então, os jornais semanais, assim, eles já tinham dado uma enxugada na equipe. Eles já eram empresas mais menores e mais ágeis. Mas eu acho que os diários têm um protagonismo interessante no Estado. E aí, talvez, o melhor exemplo disso seja o diário lá de São Bento do Sul, o A Gazeta, que é o jornal hoje com a maior tiragem em Santa Catarina. Daí a gente vê um pouquinho sobre essa diferença, né, Gadotti, de cidade, da relação do público com o seu jornal. Né? O jornal de maior tiragem é de São Bento do Sul, que é talvez a 10ª cidade em população. Né? Uhum. Mas que com muito trabalho, muita dedicação, ele consegue se firmar. Talvez a cidade grande ela por si só, ela não significa uma boa imprensa. Uhum. Sabe? Acho que é o trabalho do jornalismo e do jornalista que faz. É um exemplo de veículo que conseguiu essa identificação com a comunidade, com o público, né? Conseguiu isso que todo mundo busca. Isso. E com um grande número de assinantes, né? Eu acho que isso é que faz o jornal impresso hoje, porque você não tem como imprimir e vender na banca. Isso praticamente não existe mais. Então a maioria dos jornais eles fazem um trabalho muito de assinantes. Imagino que talvez o ND também seja assim, não tem uma venda de banca muito grande, mas aquela pessoa que assina, né, é a pessoa que vai ler, que já tem esse costume, ela está tão interessada em comprar o jornal que ela já assina, não precisa sair na banca comprar. Então você tem essa relação própria de o número de assinantes ser muito próximo da tiragem do jornal, né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho no assunto que a gente falou lá no início, que é essa questão dos temas. Você falou que a boa parte dos jornais do interior, associados da Adjori, também migraram para o digital. E daí é lógico que tem uma diferença aí na cobertura, né, nos temas. O digital é sempre muito mais amplo. Os jornais impressos, associados à Adjori, eles são, dá para dizer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo. Entra muito conteúdo também internacional e nacional, ou basicamente 80%, 90% é local? Eu acho que 80, 90% é local. Muito naquilo que eu te falei há alguns minutos, de que quando houve uma redução do número de páginas,
houve uma escolha pelo que não, pelo que tirar do jornal, né? Por qual cobertura fazer. Então essa cobertura local ficou muito mais importante, né? É claro, tem notícias, né? Mas ela não tem mais aquele espaço, né? Tinha Editoria Mundo, né? Editoria Mundo, Editoria Estado. Essas notícias elas foram se perdendo no tempo, e hoje eu vejo muito uma adequação de notícias, que a pessoa faz um trabalho local. Muitas vezes você tem no estado um grande anúncio, no país um grande anúncio, e lá no jornal local você quer saber como aquilo vai influenciar. Então, hoje a gente teve a sanção da lei das lactantes, por exemplo. Essa é uma notícia, mas você pode trabalhar ela localmente, ver como é que está o movimento de lactantes no município, quantos lactantes tem no município. Então se transformava essa ideia do que vem de cima, né, do que vem do nacional e estadual, por um assunto que te interessa localmente. Então, aprovar as lactantes, mas como é que é na nossa cidade? Tem lactantes? Quantas tem? Como é que elas podem ser atendidas? Né? Esse é um trabalho interessante. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê, né? Como é que você acha que deve ser e qual é o caminho da cobertura da imprensa local e hiperlocal? Você acabou de dar um exemplo, né? Que uma das possibilidades é essa, né? Pegar um tema importante nacionalmente e tratar, né? Repercutir de uma forma local. Só que aí tem a princípio um problema que é a equipe, né? Nem sempre isso é possível, né, Muricy? Eu acho que hoje, em linhas gerais, todas as redações, né, de cima a baixo, elas Uhum, estão com um número muito reduzido de jornalistas. E aí abrir uhum. para criticar um pouco mais, eu acho que se faz muito ainda, muito colunismo. Não é uma crítica direta a você, mas eu vejo muito nos jornais abrir um espaço para colunas de opinião, né? E que seria um material mais fácil de se fazer, né? Dedicar aquela pessoa para aquele espaço e não se dedicar tanto à reportagem, à notícia em si. Eu acho que talvez Pois tenha é. perdido aquele espaço do chão de fábrica. Tem bons jornalistas, jornalistas experientes, muitos jornais são assim, mas talvez o chão de fábrica da pessoa que faça a notinha, que faça o matéria policial, talvez tenha se perdido nessa redução. Né? Pois é, eu até ia te fazer essa provocação antes, faço agora. No lançamento do prêmio ACI OSESC, que agora é terça-feira, o Ian Boechat, correspondente internacional, falou isso. Ele defendeu mais repórteres, mais reportagens e menos colunistas nos jornais. O que você acha disso? Eu acho assim, a coluna ela não é um gênero de texto. Isso para mim está claro. A coluna é um espaço. Então, se eu tiver um espaço de um repórter, que ele tiver uma coluna, ele pode escrever uma reportagem ali, ou uma nota, que seja uma coisa exclusiva, algo que ele apurou. Eu acho que a reportagem, ela é a apuração em si. E a coluna, ela é apenas um espaço. Então, você pode ter uma coluna com reportagem. Né? Uma coisa não exclui a outra. O problema é você jogar tudo nas costas de colunistas, né, para que eles fiquem naquela reportagem meio análise, né? É isso, mas você já coloca um pouco de repercussão e aí você já faz um bolo de neve e não faz tanto daquela notícia crua. Isso, até para ser mais preciso, ele foi além, ele falou menos opinião e mais reportagem. A opinião, ela sempre foi... Eu acho que ela é importante, mas eu acho que a gente não pode achar que o leitor não vai conseguir ter uma opinião sozinho. Né? Não dá para achar que o leitor é burro, ou que o ouvinte é burro. Ele vai ouvir e ele vai entender o que você quer dizer. No momento que você der uma angulação para a pauta, que você ouvir determinadas pessoas, você quer mostrar caminhos para ele formar a opinião dele. Eu acho que o jornalismo não é um formador de opinião. Eu acho que não é a missão do jornalismo. Ele pode ser formador de opinião, mas não é a missão dele. Mas a gente não pode deixar esse caminho já trilhado para o leitor. Eu acho que o leitor ele tem capacidade, né, de entender e de produzir a opinião que ele mesmo, enfim, que o pensamento dele produzir, né? Mas ultimamente o jornalismo, eu vejo assim, está caminhando muito nesse sentido, né, de tentar formar opinião. Caso dessa forma, não? Acho que sim, acho que sim. Precisamos dar uma guinada, então, nisso. Eu acho que não dá para a gente caminhar por caminhos prontos, sabe?
eu sempre entendi, e eu penso isso quando eu vou escrever um texto, fazer uma pauta, a gente está num lugar do mundo que é agora, né? E é nesse momento e é aqui. Mas as coisas podem ser completamente diferentes. Então, reproduzir o ideal do mundo tem eu falei da pirâmide, né? Tem um texto do, do Adelmo Genro, que é o maior teórico do jornalismo da USP aqui, que naquele momento ele fala assim, olha, o jornalismo é uma maçã e o capitalismo é uma faca. Você pode colocar a faca na maçã, enfiar a faca na maçã, mas a maçã jamais será a faca, né? O jornalismo ele tem um papel que é o papel de mostrar, e ele nasce como uma atividade extremamente liberal, né, no seu berço, que é a liberdade de informar ser informado, e do trânsito livre de notícias. Se colocar muros no meio desse caminho, você está prejudicando esse livre trânsito de notícias. E assim, a opinião das pessoas, as pessoas muitas delas já têm opinião. Você pode pegar uma pessoa que apoia o PT, uma pessoa que apoia o Bolsonaro, coloca numa sala, deixa 2 dias, elas vão sair de lá com o que elas estavam pensando, né? Não vão mudar de ideia. Elas já estão com as opiniões cristalizadas, é isso, né? Acho que a maioria das pessoas é assim. Elas têm uma dificuldade muito grande. Você vai com processos, né? Você vai mudando sua opinião. Mas você vai mudando opinião com fatos da realidade, né? Com elementos e tal. Não é pegar um caminho trilhado já por um colunista. O colunista pensa assim, eu vou pensar assim também. Né? O jornalismo, ele tem uma conversa que é entre o fato novo e o imaginário popular do que as pessoas têm. A maior parte do imaginário já está pronta, que é o imaginário popular. Né? Quando eu falo uma notícia, eu falei da sanção das lactantes, por exemplo. Estou falando de uma ação que aconteceu dentro do processo de vacinação, que já começou. Quem sancionou foi um governador que você já sabe quem é. Quem propôs o projeto é um deputado que você já sabe quem é. Então o imaginário popular ele já está muito pronto. A notícia é um grão de areia. Não vai conseguir fazer a notícia ser maior do que o que a pessoa já tem na cabeça dela. Não sei se consegui me explicar. Sim, ficou bem claro. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você recebe, se é que você recebe muita patrulha, sendo responsável pela coluna Política SC, de todos os lados, patrulha de todos os lados? Não, até me surpreendeu positivamente, como não teve reclamações, não teve apontamentos, críticas, né? Mas ao mesmo tempo acho que foi um pouco também da balança, né? De falar de política é ter o coração aberto, né? É entender que as pessoas acreditam no que elas acreditam e elas têm um motivo para isso e a gente tem que respeitar. Então, no mesmo dia que você entrevista um deputado do PT, você entrevista um deputado do PSL, de coração aberto, né? Para falar de política e no momento que você vai opinar, a coluna ela tem informação e opinião, né? Ela tem um pouquinho dos dois. Mas eu gosto bastante de colocar as coisas em perspectiva. Olha, isso aqui aconteceu assim, mas olha, antigamente aconteceu de outra maneira. Então, veja como é isso. Eu faço de forma muito sutil, né? Também não faço crítica de graça, acho que não agrega em nada. Eu acho que a coluna ela tenta ajudar as pessoas a pensar e a mostrar de forma com muita calma, assim, né? As coisas que estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o link entre o que está acontecendo e o que pode mudar na vida dela. É muito complicado quando você lê uma notícia, você vê uma notícia na TV ou no rádio, e você abre a janela de casa e você não vê relação entre essas duas coisas. Você não vê nada Você acontecendo. tenta dar uma contextualizada, é isso, né? Isso. Você sabe que assim, você está falando, por exemplo, a gente está falando bastante de preço dos combustíveis, é um tema agora que está em alta. Quando você sai na rua, você vê as pessoas andando de carro, você vê o preço da gasolina, você vê que as pessoas estão reclamando, então isso tem uma correlação com o mundo. Né? Você mostra para ela, olha, a gente está dando aqui uma tabela de imposto de ICMS da Secretaria da Fazenda, mas eu estou falando que isso vai repercutir lá no posto, então você tem que fazer essa ligação. Mas ficando na pergunta, não teve pressão. Fico feliz por isso. Uhum. De nenhum lado. De nenhum lado. Uhum. E você se sente à vontade para dar essa opinião? Ou no início ficava mais reticente? Queria um depoimento um pouco mais aí
pessoal. Eu falei da questão do colunista, né? Mas eu acho que o que pode embasar a opinião, no caso da coluna, é eu mostrar por que eu tenho essa opinião. Uhum. Né? Então eu estou falando por A mais B. Sempre quando eu começo a coluna, eu começo com algum fato, dizendo, olha, isso aconteceu, vai refletir nisso. Pode ser que aconteça isso, e isso é bom, ou isso é ruim, isso presta, isso não presta. Né? Mas acho que você vai colocando uma sequência de fatos, que as coisas vão acontecendo, para que não fique a crítica pela crítica. Né? Eu acho que quando você conversa com as pessoas, você entende as motivações dela, e principalmente escuta o outro lado, você tem um entendimento muito mais abrangente, que te faz tomar muito cuidado com dar uma opinião que talvez não seja, que talvez seja ácida demais. E aí, por exemplo, a gente teve aqui o caso do processo de impeachment, né? Que é uma coisa bem presente para todos nós ainda. Você conversava um dia com o deputado Kennedy, por exemplo, e que era um tremendo opositor, talvez o maior opositor do governo Moisés, e ele tem tu ouve ele falar e você escuta ele e fala, não, ele tem toda a razão. Aí você ia lá, ouvia o advogado do Moisés falava, você falava, não, esse cara tem toda a razão. Então, qual dos dois tem razão ou qual não tem? Você ouve, né, todos os agentes, e dali você tira um peso. Olha, teve esse fato, teve esse fato, teve esse fato. No somatório das questões, fica muito mais difícil opinar quanto mais você for ouvindo as pessoas. Se você não ouvir ninguém, é fácil opinar. Né? Ter uma opinião rápida e Rasa, né? pronta, assim, e rasa, é mais fácil. E agora, opinar nesse ambiente de polarização que o país vive é bem complicado, né? Eu acho que essa estratégia mesmo é ideal, né? De contextualizar, de tentar mostrar para as pessoas o que muda na vida delas e daí sim dar uma opinião. É uma questão de grãozinho de areia, né? Talvez muitas das pessoas que já estejam polarizadas, que já estejam amplamente apaixonadas por uma ideologia, elas talvez nem leiam o colunista, ou nem levem a sério, sabe? Ou não vão tentar entender, não vão estar abertas ao diálogo. Acho que essa questão da coluna, ela é uma conversa entre alguém que está ali no dia a dia da política e te ofereceu uma visão e uma pessoa que vai ler aquilo ali e vai dizer, olha, eu não estou, mas eu estou acompanhando um pouquinho e acho que é isso aqui, agora me acrescentou e estou pensando de uma forma melhor. Né? Mas tem muito da desconfiança. Hoje, você falou em polarização, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma pessoa ler uma coluna, uma nota minha, uma nota tua, e achar, não, esse cara aqui tá doido, não é isso aqui, é Bolsonaro, ou é Lula, ou é terceira via, não sei. E esse é o caminho. A pessoa já tem o pensamento dela pronto. E imediatamente fazem essa relação política, né? Te Exatamente. colocam Exatamente. numa caixinha, digamos Eu acho assim. que isso talvez seja a coisa mais, uma das coisas que mais me entristeçam, é que a gente não consegue pensar o Brasil politicamente como, não olhando 10 anos atrás, mas olhando 500 para trás, 500 para frente. Sabe? A gente está num momento que teve a Constituição de 88, pós-ditadura, momento de social-democracia, mas afasta, olha mais de longe, sabe? Para você formar uma opinião sobre o que está acontecendo. Pô, o Brasil é um país que passou um processo de escravidão muito forte, né? Que teve muitas constituições, teve muito golpe, então a democracia sempre ficou nessa coisa de alguém não está satisfeito quando uma pessoa está no poder, então sempre vem a outra querendo derrubar. Aí veio o PT com tudo, daí agora veio o Bolsonaro com tudo. Aí a balança ela está sempre muito movimentada, ela não tem uma estabilidade política. Então, olha mais de longe, olha com calma, respira. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar nessas várias visões. E aí eu acho que a parte do colunista que pode ser muito positivo é você ter vários. É você ler a coluna do Muricy, ler a coluna do Gadotti, ler Moacir, ler o Piara, né, ler todo mundo, e aí você tira uma média, vê o pensamento de todo mundo. A pluralidade é uma palavra essencial para a gente. Né? Sim. A gente tem um papel importante nesse processo também de amadurecimento político, né? Mas é um processo também lento, né? Que se faz a cada dia, concordo contigo. Sim. Muricy, eu quero te agradecer pela participação na nosso papo jornalista de hoje. Eu te pedir desculpas pelos transtornos iniciais, que bom que a gente conseguiu conversar.
Quero pedir desculpas ao Lucas Lemos, lá do canal Isara, e vamos combinar certamente um próximo papo jornalista com ele, para a gente conversar sobre o case dele, e conversar sobre jornalismo local, hiperlocal, digital e tudo mais. Então, quero te agradecer, né, em nome da SAI, por ter aceitado o nosso convite tão prontamente. Não, eu que agradeço, você aí é uma parceira, né? Você também, a gente já se encontrou outras vezes em outros debates, estarei sempre à disposição, a Diori da mesma forma. Aqui não só represento a Diori, represento os jornais, né, que são muito maiores do que a entidade. Então, fico muito feliz com o convite e estou à disposição para mais vezes voltar aqui quando for necessário. Ótimo. Antes de encerrar, eu quero lembrar quem está acompanhando a gente que estão abertas as inscrições para o Prêmio ACI ou SESC de Jornalismo, que foi lançado agora na terça-feira, valorização da reportagem, importante. As informações estão todas lá no nosso site, no site da ACI, casadojornalista.org. Eu quero agradecer quem nos acompanhou, pedir novamente desculpas pelos transtornos iniciais. Lembrar que a ACI está nas redes sociais, sigam a gente lá. Instagram, Twitter e Facebook, @ImprensaSC, e convidar a quem não é filiado para se filiar à ACI. Serão todos bem-vindos. Muito obrigado e até o próximo Papo Jornalista na semana que vem. Tchau, tchau.